Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra. Nesse vídeo aqui eu quero falar com vocês sobre alguns aspectos, algumas nuances da final Flamengo e Corinthians, principalmente no tocante da torcida das duas equipes, como elas estão se comportando, como elas estão nesse momento pensando no que vai acontecer na próxima quarta-feira. Pelas redes sociais de Flamengo e de Corinthians, dá pra gente tirar uma medida sobre o que tá rolando na cabeça dos torcedores corintianos e rubro-negros para essa final de quarta-feira. Mas eu quero também falar sobre Gabigol na Série B. É isso mesmo que vocês ouviram. Tá rolando uma grande polêmica com o nome do Gabriel por conta de acontecimentos na Série B. E isso pode até prejudicar o Gabriel na Série A com o Flamengo. Eu quero falar sobre isso com vocês, quero mostrar isso para vocês, quero ouvir aquilo que vocês têm para dizer sobre isso também, para a gente gerar um debate aqui bem legal, bem interessante. E aí, eu já peço para você clicar nesse botãozão vermelho escrito inscreva-se, caso você não seja inscrito ainda no nosso canal, e você deixar o seu like, que ajude muito o nosso canal a continuar crescendo aqui no YouTube. Bom, antes de mais nada, vamos pegar o recadinho da Bet7k. Daí, na volta, eu já venho com todas as informações do Mengão queridão para vocês. Valeu? Espia só. Roda o VT Miri. Nação, essa é a Bet7k, patrocinadora do nosso canal e simplesmente a melhor casa de apostas do Brasil. Dentre vários esportes que você pode apostar, no futebol você tem a Liga Alemã, a La Liga, a Liga Italiana, a Liga Turca, para você poder apostar e se divertir bastante. A Bet7k é a casa de apostas mais rápida para você realizar o seu saque. Depositou, apostou, sacou. Ah, e se você clicar nesse link, colocou 50, eles te dão 100 para poder apostar. Colocou 100, eles te dão 200 para poder apostar. Bet7k, a melhor casa de apostas do Brasil. Nação, ontem nós tivemos duas cenas de se lamentar ocorridas em dois jogos. Um jogo da Série A e um jogo da Série B. No jogo da Série A jogavam Ceará e Cuiabá. Quando o Ceará empatou o jogo, a torcida do Ceará invadiu o gramado e criou uma confusão sem igual. Mas eu quero falar mesmo da confusão na Série B. Jogavam ontem Sport e Vasco da Gama na Ilha do Retiro. As equipes estavam num confronto direto, os dois disputando para ver quem subiria o ano que vem, com os viceínos com uma certa vantagem. Os caras só não podiam perder. Empate ou vitória para os viceínos era uma boa situação. Eis que o Vasco empata o jogo com o Raniel e foi comemorar, provocando a torcida do Sport. E aí, rapaziada, deu ruim demais. Ele fez exatamente assim para a torcida do Sport e a torcida do Sport invadiu o gramado e desceu o cacete em quem encontrou. O time do Vasco ficou preso dentro do vestiário por mais de 2 horas, com o vestiário tentando ser invadido por torcedores do Sport. Relatos de alguns profissionais que trabalhavam no jogo para o Vasco apanharam e a confusão foi generalizada. O Villani, que era o narrador da partida, junto com o Roger Flores, meio que jogaram a culpa do acontecido na comemoração do Raniel, que foi para cima da torcida do Sport, provocando pelo gol que ele marcou. Até aí, você que está aí do outro lado deve estar perguntando assim, sim, Fabrício, e nós com isso? O que o Flamengo tem a ver com isso? Tem a ver que o Raniel foi inclusive expulso do jogo e na súmula consta que ele levou cartão amarelo por ter tirado a camisa e outro cartão amarelo seguido de expulsão porque foi provocar a torcida do Sport. E todos os jogadores do Vasco, inclusive a imensa maioria da pequena torcida viceína, acusam o seguinte: quando é o Gabriel, o Gabigol, ele pode provocar a torcida do jeito que ele quiser, que ninguém fala nada. Quando é um jogador do Vasco, aí cria esse tumulto todo. Como o Villani e o Roger Flores colocaram meio que a culpa do tumulto todo, de tudo que aconteceu ontem em cima do Raniel, eles estão usando o Gabigol para exemplificar que o Gabigol sempre comemora na frente da torcida da equipe adversária e que nunca dá problema e que ninguém acha ruim, que todo mundo acha bonito, que é o futebol raiz, que é o futebol verdadeiro. E quando foi o Raniel, todo mundo tá culpando o menino pelo que fez. Olha, gente, eles estão até mostrando umas imagens, uma que o Gabriel comemora um gol na frente
torcida do Corinthians e não acontece nada e tal. Os adversários sabem quem é o Gabriel, sabem o poder de gol que o Gabriel tem, o poder ofensivo que o Gabriel tem e respeitam ele por isso. Quando ele vai comemorar, ele não manda a torcida adversária calar a boca, ele não faz assim, ele simplesmente faz o gesto dele e acabou, que é aquele gesto com os braços e acabou, ele não ofende ninguém. Já o Raniel foi para a torcida com a mão nos ouvidos, isso sim é uma provocação, isso sim é uma forma de irritar bandidos travestidos de torcedores, porque mesmo comemorando como o Raniel comemorou, não era motivo para os caras invadirem um gramado e fazerem a patifaria que eles fizeram. Pô, e na década aí de 90, o Romário mandava torcedor de outro time calar a boca. Edmundo fazia a mesma coisa, Túlio, Renato Gaúcho cansaram de comemorar assim, cansaram de comemorar. O Guilherme, atacante do Atlético Mineiro, vice-campeão brasileiro de 99, só comemorava os gols dele assim. Fez isso para a torcida do Cruzeiro, para a torcida do Corinthians, para a torcida do Flamengo. E nunca deu essa confusão. Então, assim, eu não acho que o Raniel foi o responsável por tudo. Eu acho que já havia uma animosidade por parte de alguns bandidos travestidos de torcedores do esporte e a culpa é exclusivamente destes torcedores. O Raniel não tem absolutamente nada a ver com isso. Mas como parte da grande mídia está colocando a culpa no Raniel, acho bom o Gabriel se comportar direitinho, tomar muito cuidado com as comemorações daqui pra frente, porque a gente sabe, o nome dele é muito grande, ele joga no Flamengo e isso potencializa muito o nome do Gabriel. Com essa choradeira dos viceínos que tá ganhando a imprensa, os árbitros vão começar a ficar de olho no Gabriel e se ele for comemorar da maneira que ele sempre comemorou, de frente para a torcida adversária, é bem capaz dele ser expulso, ter mais um motivo para ele levar cartões amarelos. O que vocês acham sobre isso? Vocês acham que está havendo um exagero em cima dessa situação do Raniel? Que o problema está muito focado no Raniel, enquanto deveria ser focado na falta de segurança e nesses marginais que estavam travestidos de torcedores lá na Ilha do Retiro? Coloca aqui nos comentários que eu quero muito saber a opinião de vocês. Agora vamos dar uma olhadinha como que está o coração de corintianos e de rubro-negros para a decisão desta quarta-feira? Espia só. Nação, bora ver qual é o sentimento dos torcedores corintianos para esse jogo de quarta-feira contra o Mengão, queridão? Será que os caras estão confiantes? Será que os caras estão temerários? Será que tá rolando aquela conversa de Varmengo, Flamengo dominando todo mundo em campo? Vale lembrar que esse final de semana o Corinthians ganhou um presentão do STJD, não tendo que jogar contra a equipe do Goiás. Então, na verdade, os privilegiados são eles, não nós. Mas vamos dar uma olhada como é que estão as redes sociais corintianas, o que a torcida do Corinthians está falando e está achando do confronto de quarta-feira contra o Mengão, queridão. O Corinthians postou semana decisiva para o Timão. Nesta quarta-feira, o Corinthians lutará pela Taça da Copa do Brasil. É sangue no olho. Vale lembrar, pessoal, que a Taça da Copa do Brasil foi refeita depois daquela palhaçada que o Vampeta fez, jogando sal grosso, colocando água benta em cima. A taça foi trocada e não será aquela taça que estará amanhã no Maracanã, que estará na quarta-feira no Maracanã para o grande vencedor. Então vamos dar uma olhadinha aqui, o que os torcedores corintianos estão falando aqui. Charles Gabriel, é verdade que o Corinthians, assim como o Goiás, podem ser punidos por não terem jogado no sábado? Pô, mano, se for assim, e dependendo da punição, se o Corinthians não ganhar essa final de Copa do Brasil e se não conseguir uma vaga direta nos grupos da Libertadores e ainda tomar uma punição que possa ser salgada, ou perder pontos que possa prejudicar na tabela, vai ser um prejuízo enorme, seja com ou sem torcida. Eu tô ligado, a torcida tem mesmo que comparecer. Mas se isso acontecer, fizeram de tudo pro Corinthians não ganhar nada esse ano. Tá louco, mano. Ele tá reclamando da diretoria do Corinthians, mas dificilmente o Corinthians vai ser punido por não ter jogado contra o Goiás, porque foi uma decisão do STJD, né? Ninguém tá acima do STJD no Campeonato Brasileiro, no futebol brasileiro. Roberto Cote Arruma, tem que jogar com a cabeça. O Flamengo vai vir pra cima sem respeitar o Corinthians. Temos que caprichar.
e encaixar uma bola. Saca o Adson Mosquito, sai com 3 volantes, Maicon Duqueiroz e Fausto Vera, o Renato Augusto para criar. Esse torcedor corintiano é mais medrosão. Esse daí tá sentindo o drama. Tá pedindo 3 volantes, Maicon Duqueiroz e Fausto Vera, para poder deixar o time do Corinthians mais protegido, tirando o Adson e o Mosquito. Ou Mosquito, né? O Adson e o Mosquito jogam ali pelo lado direito do ataque do Corinthians, geralmente com Adson ou Mosquito do lado direito, com o Roger Guedes do lado esquerdo e com o Yuri Alberto centralizado. Então eles querem que jogue com o Renato Augusto centralizado, armando a jogada sozinho, o Roger Guedes de um lado, o Yuri Alberto centralizado e com 3 volantes para dar uma segurada lá atrás. Esse sabe que o jogo amanhã vai ser difícil, que o Flamengo não vai mesmo respeitar o Corinthians, ainda mais tendo a torcida do Flamengo toda a favor, né? André Andrés, Timão, vamos ganhar em campo, do juiz e do VAR. Vai sem medo de jogar e vai para cima. Claro que vão roubar de novo, querem o Flamengo ganhando de qualquer jeito, mas o importante é que, independente do resultado, vamos sempre ser Corinthians. Confiamos em vocês, galera. Quer dizer, tá falando ali que vai rolar algum tipo ali de mutreta pro Flamengo ganhar e tudo mais, e já tá dando a desculpa ali, independente do resultado, seremos sempre Corinthians. Já tá sabendo que o bicho vai pegar pro lado deles, ou seja, até o presente momento, dos comentários que eu li, não tem ninguém tão confiante assim, não. Tem uma galera até bem desconfiada que o Corinthians possa vencer. João Proença, ainda resta esse título para não passar em branco o ano. Contamos com a raça, garra, equilíbrio e técnica dos jogadores alvinegros. Roberto Cote Arimura, eu tô confiante. Pro todo-poderoso Timão, todo jogo é difícil e sofrido. Nossa tradição. Times nem sempre com futebol de encher os olhos, mas com raça. Vai Corinthians. Bete Generoso, bom dia, eu estou confiante, vai Corinthians. Felipe Silva Júnior, começou a semana mais importante do ano. Quarta-feira é contra tudo e contra todos, contra a torcida terceirizada, contra a arbitragem, contra a VAR, contra a mídia, contra todos. Deus nos abençoe e proteja e nos proteja dessa máfia. Olha, gente, é surreal, né? Os caras têm a mídia toda a favor deles, toda, sem exceção, a favor dos caras, e os caras falam que é contra a mídia. Os caras tiveram o privilégio de não jogar nesse final de semana e os caras falam que é contra tudo, contra todos. Contra tudo, contra todos é pro Flamengo. O Flamengo é complicado. E olha só, o Vinícius Lemes diz assim, Flamengo queridinho da CBF. Ela não deixou o filho dela ser rebaixado em 2013 no lugar da Portuguesa. Olha só o que os caras falam, velho. Olha onde os caras vão desencavar. A parada de 2013 foi entre Fluminense e Portuguesa. O Flamengo nem tinha nada a ver com a parada, tá ligado? E os caras começam queridinho da CBF. Quem dera, hein? Quem dera que a gente fosse queridinho da CBF. Gabriel Ferreira, se o Corinthians jogar o que jogou no último jogo, é digno de ser campeão. A mídia quer distorcer a situação, mas o Corinthians jogou demais. O Flamengo foi sorte de não levar alguns gols. Corinthians pressionou muito. Se for assim pro Rio de Janeiro, é cheirinho pro Flamengo. Espero ver um jogo como o último ou até melhor por parte do Corinthians. O Flamengo teve mais finalizações que o Corinthians. O Flamengo teve mais finalizações no gol. O Flamengo teve bola na trave do Corinthians. E o Corinthians jogou melhor que o Flamengo. É só no planeta Corinthians que o Corinthians jogou melhor que o Flamengo. Mas, concordo, tomara que o Corinthians jogue da mesma maneira que jogou em Itaquera no Maracanã. Daí, vocês vão ver o vareio do Mengão queridão. É sangue no olho, é tapa na orelha, é o jogo da vida e o Corinthians não é brincadeira. Vamos pra cima, Timão, vamos jogar de igual para igual, vamos empurrar os caras pra trás, meter gol e ficar com o título. Esse tá confiante, até que enfim, um cara confiante, né? Celso Capelossi, vamos jogar com calma, sempre acreditando e com inteligência. Podemos ser campeões. Socorro Silva, quem vai ganhar é o Timão, ele não é imbatível. Não, nem o Timão é tão ruim que não possa ganhar dele. Tá falando do Mengão queridão, que o Mengão não é imbatível. Joel Paiva, Corinthians tem totais condições de vencer. Basta entrar focado e não desperdiçar as chances que com certeza vão surgir no contra-ataque. Esse já tá sugerindo que o Corinthians jogue fechadinho para sair no contra-ataque. Bom, então vocês estão vendo, né, que a torcida do Corinthians confia desconfiando do título de amanhã. Mas e a torcida do Flamengo?
como será que está sendo os comentários da torcida do Flamengo nas redes sociais? Vamos dar uma espiada? A torcida do Mengão tá mais confiante que a torcida do Corinthians, e não podia ser diferente, né? Nós estamos aí para decidir em casa com um dos melhores elencos da América do Sul, com um dos melhores, não, com o melhor elenco da América do Sul, então naturalmente nós estamos muito mais confiantes do que os corintianos. Mas vamos dar uma olhadinha então no que a torcida rubro-negra está falando a respeito do jogo de amanhã, como está a confiança para o jogo de quarta-feira. Leandro, vamos pela quarta, Flamengo. Lembrando, o Flamengo tem 3 conquistas de Copa do Brasil, 1990, 2006 e 2013. E se conquistar agora na quarta-feira, será o 4º título de Copa do Brasil do Flamengo. O Corinthians também tem 3 conquistas de Copa do Brasil e luta pelo Tetra. Ana Gleice, vamos Mengão pra cima deles, vamos ganhar essa taça. Isabela, vamos Mengão. Cláudio Rodrigues, bora! Vamos fazer eles engolirem o choro. Ele está se referindo ao choro dos corintianos com relação à não marcação de uma penalidade que também só existiu no mundo corintiano. Aquela mão do Léo Moura, em lugar nenhum foi pênalti. Já mostrei para vocês aqui no Fla Nação VP que um final de semana antes o Corinthians teve a mesma situação em que não foi marcada a penalidade. Na verdade, o árbitro tem que tomar muito cuidado, porque ele vai ser muito pressionado. Ele está sendo muito pressionado pela imprensa corintiana, pela imprensa paulista, né? Para esse jogo de quarta-feira. O árbitro é um bom árbitro, Wilton Pereira Sampaio. Hoje, indiscutivelmente, o melhor árbitro do Brasil. Então vamos torcer para ele fazer uma boa arbitragem e não cair na pressão que está sendo feita desde o jogo contra o Corinthians, no dia 12, também conhecido como quarta-feira da semana passada. O Joab está dizendo foco, trabalho e determinação. Seguimos em busca dos nossos objetivos. Vamos, Mengão, trabalho não pode parar. Camilan pela Copa, Arrascaeta sorrindo, é igual ele decidir uma Copa. GB, trabalhando domingo, gosto assim. Dorival Júnior, I have a plan. Eu tenho um plano. Jean Carlos, quarta-feira é Mengão, 3-0 nessas frangas. E vocês veem que a torcida do Flamengo não fala sobre a torcida do Corinthians e nem fala sobre o time do Corinthians. A maioria estão apenas incentivando o time do Flamengo porque a gente sabe que se dependermos apenas de nós mesmos, nós ganhamos esse negócio. Não precisa falar mal do Corinthians, não precisa falar de arbitragem, não tem ninguém falando aqui da pressão do árbitro na cabeça dos juízes, nada disso. Os torcedores estão sabedores apenas que, se os nossos jogadores fizerem o que eles sabem fazer, a gente ganha até com certa facilidade. Então, o foco da torcida do Corinthians é xingar os torcedores rubro-negros, é xingarem o nosso elenco, é brigarem com o nosso elenco, enfim, é falar de um complô, de uma teoria conspiratória, enquanto o foco dos nossos torcedores é apenas em apoiar o time. Isso mostra muito bem o desespero corintiano e a fase maravilhosa que o Mengão queridão vive, né, nação? Nação, por enquanto é isso. Eu volto ao longo do dia com mais informações do Mengão queridão para vocês. Eu peço para que você deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhem os nossos vídeos. Tenham uma excelente semana, uma excelente segunda-feira. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.